E aí, pessoal? Bem-vindos ao Além do Conhecido. Já pensou que a história que aprendemos é só a superfície? Por trás dela, há segredos e enigmas que desafiam até a ciência moderna. Manuscritos indecifráveis, tecnologias fora do tempo, civilizações que sumiram sem deixar rastros. São peças de um quebra-cabeça que tentamos montar há séculos. Aqui, a gente investiga juntos, explora teorias e tenta entender o que está escondido no nosso passado. Hoje, vamos explorar 7 dos maiores mistérios históricos que continuam sem explicação. Preparados? Vamos nessa! Nossa primeira parada: o enigmático manuscrito de Voynich. Imagine um livro medieval com ilustrações de plantas inexistentes, diagramas astrológicos estranhos e um texto em uma língua que ninguém consegue decifrar. Descoberto em 1912, ele virou obsessão de criptógrafos e linguistas. O texto segue padrões linguísticos reais, mas não se encaixa em nenhum idioma conhecido. Teorias vão de fraude elaborada a manual de alquimia, ou até diário de outra dimensão. Nem inteligência artificial conseguiu decifrar. O manuscrito está guardado em Yale, desafiando gerações. As plantas não existem. As constelações não batem com as nossas. É um universo inteiro trancado em um livro. O manuscrito de Voynich prova que o conhecimento pode se perder para sempre. E talvez nunca saibamos o que ele diz. Agora, mergulhamos no Mar Egeu, onde foi encontrado o mecanismo de Anticítera. Em 1901, mergulhadores acharam um bloco de bronze que, por dentro, escondia engrenagens complexas. Construído por volta de 100 a.C., era um computador analógico capaz de prever eclipses e mostrar posições de planetas. Sua precisão só seria igualada mais de 1000 anos depois. Como os gregos criaram algo tão avançado? Não há registros de outros mecanismos assim. Ele modelava o cosmos e corrigia até as irregularidades da órbita lunar. O mecanismo de Anticítera nos obriga a repensar o que sabemos sobre tecnologia antiga. Era único ou parte de uma tradição perdida? O que mais foi esquecido pela história? Um vislumbre de um passado muito mais avançado do que imaginávamos. E um mistério que ainda desafia engenheiros e historiadores. Pausa. Imagine um lugar onde a Terra sussurra segredos de um passado esquecido. Um lugar onde desenhos colossais gravados no próprio tecido da Terra desafiam explicações simples. Da beira do oceano ao coração do deserto de Nazca, no Peru, encontra-se um espetáculo diferente de qualquer outro. Aqui, alastrando-se pelas planícies áridas, linhas gigantescas formam desenhos intrincados, geóglifos tão vastos que só são verdadeiramente visíveis do céu acima. Estes não são meros arranhões na superfície. São criações deliberadas e monumentais. Entre essas obras de arte colossais estão representações de animais, representações estilizadas de figuras humanas, e um conjunto hipnotizante de formas geométricas e padrões, um testemunho da visão artística de uma época passada. Essas linhas enigmáticas foram criadas há mais de 2000 anos. Um legado deixado pelo povo Nazca, uma civilização que prosperou nesse ambiente desafiador. A técnica empregada foi surpreendentemente simples, mas notavelmente eficaz. Envolveu a remoção cuidadosa das pedras escuras da superfície marrom avermelhada, expondo o solo subjacente mais claro abaixo. Esse contraste criou as linhas e figuras marcantes que vemos hoje. O verdadeiro mistério, no entanto, não é como eles foram feitos, mas por quê? Que propósito essas obras de arte monumentais serviram? Ao longo dos anos, inúmeras teorias têm sido propostas, desde as estranhas, como pistas de pouso alienígenas, para os mais fundamentados, como calendários astronômicos elaborados, mapeando os movimentos dos corpos celestes. Muitos pesquisadores, após décadas de estudo, sugerem que as linhas possuíam uma função ritualística significativa, profundamente ligada aos recursos vitais da água e da fertilidade nesta paisagem árida. Eles eram talvez caminhos para procissões, ou pontos focais para cerimônias.
Curiosamente, um número significativo dos desenhos está localizado perto de fontes de água subterrâneas, sugerindo essa conexão crucial. A presença de animais como a aranha e o macaco, muitas vezes associada à chuva e à água na cosmologia andina, é um fenômeno que afeta a humanidade, reforça ainda mais esta profunda ligação com o poder vivificante das chuvas. Mas uma pergunta permanece: por que criar figuras tão enormes para rituais aparentemente realizados a pé? Havia outra perspectiva, outro público-alvo? E então há as formas mais desconcertantes, como a figura muitas vezes referida como o astronauta, o que parece estranhamente fora de lugar, desafiando a categorização fácil. As linhas de Nazca permanecem como uma mensagem silenciosa, uma comunicação de uma civilização antiga. As linhas de Nazca permanecem como uma mensagem silenciosa, uma comunicação de uma civilização antiga, mas o significado preciso, o destinatário pretendido, permanece envolto em mistério, um enigma que continua a cativar e confundir. Eles permanecem lá, gravados no chão do deserto, testemunhas silenciosas da passagem do tempo, perpetuamente desafiando nossa compreensão do passado e as capacidades das culturas antigas. E eles servem como um lembrete potente de quanto permanece desconhecido sobre as civilizações que vieram antes de nós. Os mistérios que ainda estão enterrados sob as areias do tempo. Agora, um mistério americano: a colônia perdida de Roanoke. Em 1587, mais de 100 colonos ingleses se instalaram na ilha de Roanoke. O líder, John White, voltou à Inglaterra por suprimentos e só retornou 3 anos depois. Encontrou a colônia vazia, sem sinais de luta ou corpos. Só uma palavra: Croatoan. Croatoan era o nome de uma ilha e de uma tribo local. A ausência de marcas de perigo sugere uma mudança pacífica. Evidências arqueológicas indicam que os colonos podem ter se integrado à tribo. Relatos falam de nativos com olhos claros e objetos europeus. Outras teorias falam em naufrágio, massacre ou migração. Mas o destino dos colonos permanece desconhecido. Roanoke é um lembrete de como a história pode simplesmente apagar pessoas, e de como alguns mistérios talvez nunca sejam resolvidos. De volta à Europa, vamos nos transportar para a enigmática ilha de Creta, berço de civilizações antigas e palco de mistérios que ecoam através dos séculos. Creta nos aguarda com um artefato peculiar. É aqui, em meio às ruínas e vestígios de um passado glorioso, que encontramos o disco de Festo, um objeto que desafia nossa compreensão e nos convida a desvendar seus segredos. Sua descoberta remonta a 1908, durante escavações arqueológicas na antiga cidade de Festo. Um achado que logo se tornaria um dos maiores enigmas da arqueologia moderna. O disco de Festo é um disco de argila, um material humilde, mas que guarda em si um tesouro de informações indecifráveis. Sua superfície é adornada com símbolos misteriosos, gravados com precisão e dispostos em uma ordem que desafia qualquer interpretação imediata. Esses símbolos foram impressos com carimbos, uma técnica inovadora para a época, há quase 4.000 anos. Uma verdadeira proeza tecnológica para a Idade do Bronze. Ao todo, são 242 caracteres distintos, cada um com sua própria forma e significado potencial. Esses 242 caracteres se organizam formando 45 símbolos distintos, que se repetem e se combinam de maneiras intrigantes. E todos eles dispostos em um padrão espiral, que se desenrola do centro para a borda do disco, como se estivesse nos convidando a seguir um caminho labiríntico em busca da verdade. O disco de Festo é considerado o exemplo mais antigo de impressão com tipos móveis já encontrado, precedendo em séculos a invenção da prensa de Gutenberg. Mas, apesar de todo o conhecimento e tecnologia disponíveis, ninguém sabe ao certo o que está escrito ali. O significado dos símbolos permanece um mistério. A escrita presente no disco não se parece com nenhuma outra da época, o que dificulta ainda mais a sua decifração.
Não há paralelos claros com os sistemas de escrita conhecidos da região. Ao longo dos anos, diversas teorias foram propostas, desde um hino religioso dedicado a uma divindade desconhecida, até uma lista de soldados ou um registro de bens e propriedades. No entanto, até o momento, nenhuma tradução foi amplamente aceita pela comunidade científica. O enigma persiste. Sem uma pedra de Roseta que forneça uma chave para a compreensão dos símbolos, decifrar o disco de Festo se torna uma tarefa quase impossível, um desafio que exige paciência, persistência e, talvez, uma dose de sorte. Apesar das dúvidas e incertezas, a maioria dos arqueólogos acredita que o disco de Festo é genuíno, um artefato autêntico da civilização minoica ou de alguma cultura contemporânea. Talvez o disco seja um legado de outra cultura perdida, um povo que floresceu e desapareceu sem deixar muitos vestígios. Ou, quem sabe, seja um objeto único, sem paralelos em toda a história da humanidade. Seja qual for a sua origem e propósito, o disco de Festo permanece como um enigma solitário, um farol de mistério em meio ao oceano do tempo. Uma mensagem congelada no tempo, esperando para ser decifrada e revelar os segredos de uma civilização esquecida. E, por mais que nos esforcemos, talvez nunca saibamos seu verdadeiro significado, deixando-nos para sempre com a doce frustração de um mistério insolúvel. Agora, para as florestas da Costa Rica, onde estão as enigmáticas esferas de pedra. Centenas delas, algumas com mais de 2 metros de diâmetro, perfeitas e pesando toneladas, feitas pela cultura de Kish entre 600 e 1500 d.C., usando técnicas rudimentares. O mistério: para que serviam? Muitas estavam alinhadas em padrões geométricos, talvez marcando eventos astronômicos. Outras teorias falam em símbolos de status ou lendas de deuses e Atlântida. Infelizmente, muitos alinhamentos foram destruídos por caçadores de tesouros. Não há registros escritos ou tradições orais que expliquem seu significado. As esferas são patrimônio mundial e símbolo nacional da Costa Rica, monumentos silenciosos de uma cultura perdida, e um quebra-cabeça que desafia nossa imaginação. Nossa jornada termina na China, um país de história milenar e paisagens deslumbrantes. Aqui, entre montanhas imponentes e rios caudalosos, repousam segredos de um passado grandioso, aguardando para serem revelados. Chegamos diante da tumba do primeiro imperador, Qin Shi Huang, o homem que unificou a China e iniciou a construção da Grande Muralha. Sua ambição era tão vasta quanto o império que ele criou. Em 1974, agricultores locais, ao cavar um poço, fizeram uma descoberta surpreendente: o exército de terracota. Uma legião colossal de guerreiros de barro, em tamanho real, emergiu do solo. Eram milhares de soldados de argila, cada um com feições únicas, armaduras detalhadas e expressões distintas. Uma representação impressionante do exército imperial, pronto para a batalha. Eles estavam ali, em formação de batalha, guardando o mausoléu do imperador, protegendo-o na vida após a morte. Uma demonstração de poder e crença na vida eterna. Mas o verdadeiro mistério, o enigma mais profundo, está no Monte Funerário, uma colina imponente coberta de vegetação, que esconde segredos inimagináveis. É ali, nas profundezas da terra, que o imperador repousa, em um palácio subterrâneo construído para a eternidade. A tumba, até hoje, nunca foi aberta. Permanece selada, intocada pelo tempo e pela curiosidade humana. Essa decisão foi tomada por respeito ao imperador e também pela falta de tecnologia capaz de preservar adequadamente o que se encontra lá dentro. Os desafios são imensos. Relatos antigos, transmitidos através das gerações, falam de um palácio subterrâneo de proporções grandiosas, repleto de tesouros e maravilhas. Dizem que rios de mercúrio serpenteiam pelos corredores, reproduzindo os rios da China em um mapa celestial.
e que armadilhas mortais, engenhosas e implacáveis, protegem o sono eterno do imperador. Pesquisas modernas, utilizando tecnologia de ponta, detectaram altos níveis de mercúrio no solo ao redor da tumba, confirmando a veracidade de parte da lenda. Isso sugere fortemente que a lenda do Rio de Mercúrio pode ser real. Um testemunho da grandiosidade e do mistério que envolvem o local. Atualmente, o governo chinês proíbe qualquer tipo de escavação na área, priorizando a preservação do local e a segurança dos possíveis exploradores. O que realmente existe lá dentro? Que segredos obscuros e tesouros inimagináveis aguardam para serem descobertos? Tesouros, além da nossa compreensão, artefatos que revelam segredos da imortalidade, a obsessão do imperador? Por enquanto, tudo isso permanece no reino da especulação. Um convite à nossa imaginação mais fértil. A tumba de Qin Shi Huang é o mistério final. Um desafio à nossa compreensão da história e da ambição humana. É uma porta fechada para o passado. Um portal para um mundo de maravilhas e horrores. Um desafio tentador para arqueólogos e historiadores, que sonham em desvendar seus segredos. Uma maravilha arqueológica que alimenta a nossa curiosidade e nos transporta para um tempo de impérios e lendas. Talvez nunca tenhamos a coragem, ou a imprudência, de violar o sono do imperador. Ou talvez, um dia, a tecnologia nos permita desvendar seus segredos, sem destruir o seu legado. E assim, ela permanece, majestosa e enigmática, guardando seus segredos por toda a eternidade. E aí, o que achou? A história está cheia de portas trancadas e páginas em branco. Cada mistério mostra o quanto ainda temos a descobrir. Qual deles te deixou mais intrigado? Deixe sua teoria nos comentários. Se curtiu, deixa o like e se inscreve no canal Além do Conhecido. A busca por respostas está só começando. Valeu, pessoal!